amigos e amados de meu Pai, que o Deus Pai, na pessoa do Deus Filho, venha, através do seu Santo Espírito, o Deus Espírito Santo, venha abençoar a sua vida. Que quer dizer revelar para você a vontade dele para a sua vida. Só o Espírito Santo é capaz de revelar para nós a vontade de Deus para nós, mais ninguém. Você pode ter um vasto conhecimento teológico, muitas informações bíblicas, mas sem a direção do Espírito Santo, você não vai entender nada do que Deus quer para você. Eu queria só que você raciocinasse comigo num ponto, um texto, onde Jesus diz assim, ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Que quer dizer, Deus enviou Jesus para dar vida àqueles que nele creem. Aqueles que nele creem. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, de acordo com a palavra dele, crê conforme diz as Escrituras, não terá fome, não terá sede, mas vai ter o pão nosso de cada dia a cada dia. Vai ser satisfeito fisicamente, mas primeiramente espiritualmente falando. Então, quando uma pessoa crê no Senhor Jesus, não significa que ela está abraçando uma religião, não. Porque a religião não é o pão da vida. A religião não mata a sede das pessoas. Mas Jesus veio ao mundo para cumprir essa missão, para dar vida ao mundo. E mais, o apóstolo, ou melhor, o apóstolo João, ele diz no seu texto aqui, que o Espírito Santo orienta, ele diz assim: todos quantos receberam Jesus, quantos o receberam, ou receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, como é que você diz? Você vai dizer assim, mas como é que eu posso crer em alguém que eu não vejo, eu não sinto e eu não toco? Alguém que é invisível. Como é que eu posso crer? Pois é, minha amiga e meu amigo. Mas vamos agora ensiná-los como que se crê. Como que você tem crido? Você tem crido nas pessoas, você tem crido nos governos, você tem crido, enfim, nesse mundo. Olha só.
Quando nós casamos, nós casamos com alguém que vemos, que sentimos, que tocamos, não é verdade? Pois é. Você viu, gostou, levou. Eu vi a Esther, gostei e levei. Então foi fácil crer nela, porque eu gostei dela. Foi fácil me entregar para ela, acreditar nela, crer nela, porque eu a vi, eu a toquei, eu a beijei, enfim, tive-a junto de mim. Tornamo-nos um só corpo, uma só carne, porque eu vi, toquei e senti. Agora, imagine você quantas pessoas que veem, que tocam, que sentem, que creem e por isso casam, mas com o decorrer do tempo a pessoa descasa, porque não quis mais, enjoou, alguma coisa assim. Então a pessoa viu, tocou, sentiu e casou. Por quê? Porque creu. Creu na outra pessoa. Mas depois que casou, que envolveu-se com a outra pessoa, e aí o que aconteceu? Descreu. E descrendo, ela descasou. E aí voltou à sua solidão. Ora, vamos colocar na balança esse tipo de crença. Aqui no mundo, nós vemos, sentimos, tocamos, e casamos, e cremos um no outro. Cremos na palavra do outro. Mas, ainda assim, nós falhamos, erramos. Por quê? Porque nos iludimos. O nosso coração se iludiu com a outra pessoa. O nosso coração acreditou na outra pessoa e se entregou para outra pessoa. E depois viu que não era a pessoa certa. Então vem o divórcio, a separação. Ora, a crença em Jesus, conforme ele diz aqui, como diz o texto, diz o seguinte: todos, sem exceção, todos quantos receberam Jesus, quer dizer, você recebe Jesus porque você crê em Jesus. Você não vê Jesus, você não toca em Jesus, você não sente Jesus. É o contrário de um casamento humano, não é? Um matrimônio aqui nesta terra. Porque nos humanos, entre os humanos, há a crença e o casamento, mesmo vendo, sentindo e tocando. E não dá certo. Na maioria das vezes não dá certo. Mas com respeito à crença em Jesus, na pessoa que você não vê, não sente, não toca, é interessante. Você, ao recebê-lo, ao se entregar a esse alguém que você não vê, não sente, não toca, mas crê, acredita e se entrega à sua palavra, você empenha a sua palavra para com ele, porque você crê na palavra dele para com você. Você crê na promessa dele para com você. Então, há uma troca de crença. Você crê nele, ele crê em você. E é isso que quer dizer, a todos quantos o receberam, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, por exemplo, no meu casamento, quando eu criei na Esther e a Esther creu em mim, nós nos tornamos marido e mulher.
um pertencendo ao outro. Um só corpo. Tornamo-nos um só corpo. E isso já fazem 54 anos. Nós vamos para 55. 54 anos juntos. Ora, o casamento é um tipo de crença. É um tipo de fé que você tem um para com o outro. É um tipo de crença que reflete, que tipifica, que simboliza o casamento com Deus. Você não vê Deus, não sente Deus, não toca em Deus. Eu não vejo Deus, não toco em Deus, não sinto Deus. Mas eu creio na palavra dele. Então, eu entreguei a minha vida para alguém que se empenhou, morreu por mim. Eu creio que ele morreu por mim. Eu creio que ele morreu por mim. Então, eu me entrego para essa pessoa que, mesmo não tendo visto, não sentindo e não vendo, eu sei que ele deu a vida por mim. Então, eu creio nele, eu vou seguir a palavra dele, eu vou obedecer a palavra dele. Isso se chama crença, isso se chama casamento, isso se chama matrimônio, isso se chama aliança com Deus. Porque Deus é espírito. Deus é espírito. Você não pode ver Deus, você não toca em Deus, você não sente Deus. Mas o Espírito de Deus está na sua santa palavra. Então, quando fala que todos quantos receberam Jesus, a palavra, aceitaram a palavra de Jesus e se entregaram a essa palavra, então a pessoa está crendo de verdade, mesmo sem tê-lo visto, tocado ou sentido. Mas porque creu, acreditou, recebeu a palavra, abraçou e fez da palavra dele, e faz da palavra dele um modo de viver. Você pauta a sua vida, você conduz a sua vida de acordo com a palavra dele. Isso é o que significa crer em Deus. E quando você crê em Deus, o próprio apóstolo diz: e a todos quantos creram nele, deu-lhes o poder de ser feito filhos de Deus. Filho de Deus. Então, ser filho de Deus é um poder que somente aqueles que são conduzidos pela fé na palavra de Deus, pela fé no Espírito de Deus, pela fé naquela promessa de Deus, ou nas promessas de Deus. Há um casamento, há uma crença. Então, tem que acontecer o resultado. Tem que acontecer o pão nosso de cada dia. Aí sim você vai experimentar o pão que desceu do céu. Aí sim você vai experimentar a água viva, que é o Espírito Santo. O pão que desceu do céu é Jesus. A água viva que desceu do céu é o Espírito Santo. Quer dizer, Deus se faz materializar dentro de você, na sua vida. Então, essas pessoas que tiveram experiência com o batismo no Espírito Santo, o selo de Deus, essas pessoas que tiveram gozo, uma alegria, uma paz inefável, alguma coisa extraordinária, estas pessoas receberam o poder de serem feitas filhas de Deus. Tem o poder do Filho de Deus. Você tem o poder de ser feito filho de Deus. E quando você se torna filha de Deus, filho de Deus, é claro, é óbvio
que você não é fraca, não é débil, você não é uma pessoa depressiva, ansiosa, você não é uma pessoa que viva de ansiedade, com antidepressivos, ansiolíticos, etc, etc. Por quê? Porque você tem o poder de Deus. Você comeu do pão da vida, que é Jesus. A crença nele, a palavra dele. Você bebeu do Espírito dele, a palavra dele. Então você tem o pão nosso de cada dia, você tem a água da vida, que Jesus promete aquele que nele crê. Ele diz assim, olha só que bacana. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, como você vai a Jesus? A sua palavra. Quando você lê a Bíblia, você está indo a Jesus. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. É o Espírito Santo dentro da gente. Quer dizer, você se sente fortalecida fisicamente e espiritualmente, porque o Espírito de Deus passa a fazer parte de você. E o apóstolo João diz assim, que todos nós que cremos no Senhor Jesus, de acordo com a palavra dele, ele diz que todos nós recebemos da plenitude do Senhor Jesus. Da plenitude do Senhor Jesus. E graça por graça. Nós recebemos da plenitude de Deus. Por quê? Porque houve o casamento, houve uma crença, houve um assumir. Um assumiu o outro. Eu assumi Jesus aqui neste mundo, Jesus assumiu a mim neste mundo e diante do Pai. Então ele me deu a sua plenitude, não apenas a mim, mas a tantos quantos o têm recebido, crido nele como Senhor e Salvador. Senhor, que quer dizer, ele que manda. Primeiro ele. Quando nós fazemos de Jesus o nosso Senhor, obedecemos a sua voz, seguimos a sua direção, seguimos aquilo que está escrito na sua palavra, então o Espírito Santo vem e faz de nós a plenitude de Deus, o templo de Deus aqui na terra. Quer dizer, tornamos-nos morada do Altíssimo aqui na terra. É isso que Deus quer. Deus quer viver dentro de você, Ele não quer ficar do seu lado. Ele não quer ser uma filosofia na sua cabeça, não. Ele quer fazer do seu ser, do seu corpo. Não importa se você é feio, é bonito, gordo, magro. Não importa se você é homem, mulher. Não importa quem você tenha sido até hoje. Mas uma vez que você dá crédito à palavra dele, segue a palavra dele, você crê nele, em Jesus, ele torna-se o pão nosso de cada dia dentro de você e não faltará água. É o que ele disse, nunca mais você vai ter sede. A sua alma vai estar saciada por toda a eternidade. Isso se chama crer, minha amiga e meu amigo. E é por essa razão que nós estamos insistindo para as pessoas receberem o Espírito Santo. Eu vou dizer para vocês com sinceridade. Aliás, eu sou muito franco, sincero, transparente. Olha só. Enquanto a pessoa não crê em Jesus, como diz a Escritura, ela não tem o Espírito de Deus. O sinal do Espírito Santo em nós, da presença do Espírito Santo em nós,
não é simplesmente você ter conhecimento de Deus, informações de Deus, mas você ter a formação, você ser formado, discípula do Senhor Jesus Cristo. E isso com a sua conduta. Na sua conduta, você mostra que você é de Deus ou não é de Deus. Depende da sua conduta. E sem o Espírito Santo é impossível essa plenitude dele em nós. É impossível. É impossível você crer sem que o Espírito Santo lhe dê essa autoridade, o poder de ser feita filho, filha de Deus. E isso, amiga e amigo, é o que tem que acontecer. Eu, sinceramente, enquanto a pessoa pode ser membro da Igreja Universal do Reino de Deus, pode ser fiel, dizimista, pode ser ofertante, ela pode ser obreira, ela pode ser pastora, pode ser bispo, pode ser membro, pode ser o que for na Igreja Universal do Reino de Deus. Mas se ela não tem o selo, o carimbo do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo, ela não pertence a ele. É o que está escrito. É o que está aqui escrito. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. É o que Jesus falou. Mais tarde ele disse para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas, se alguém não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Então, muitas pessoas são cegas. Quem não viu o reino de Deus, quem não vê o reino de Deus, está cego. Porque não nasceu de Deus. Continua cego. Quem não tem o Espírito de Deus continua cego. Mesmo pertencendo a uma igreja, a uma denominação, uma religião, não vai resolver o problema dela. Ela só vai ter a sua vida transformada, uma vida nova, uma vida que não falta o pão nosso de cada dia, nem a água, porque Jesus é o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. E o Espírito Santo é a água da vida que não deixa você ter sede nunca mais. E isso só é possível quando a pessoa recebe Jesus como o único Senhor e Salvador. Crê nele de acordo com a Sagrada Escritura. Quem crê em mim, disse ele, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. É isso que tem acontecido conosco, Esté e eu. Assim como há rios de água viva no nosso matrimônio, imagine pessoalmente cheios do Espírito Santo. Imagine o que você deve imaginar: a alegria, o gozo, a paz, a felicidade de se crer em Jesus, que não tem nada a ver com religião, nada a ver com a igreja A, B ou C. Isso significa reino de Deus. Graças a Deus. Amanhã estaremos de volta aqui. Que Deus abençoe a você, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, esse mês vamos continuar na busca do Espírito Santo. Nós não vamos parar, porque ele é a plenitude de Jesus que vem sobre aqueles que creem em Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.